Padre, o senhor falou sobre humanização e no documentário Fé e Rebeldia, que eu assisti, belíssimo, o senhor afirma que a mudança vem pela humanização e não pela religião. Porém, entre os evangélicos, essa conversão, normalmente ela acontece no nível assim dos costumes, dos hábitos, mas nem sempre ela aguça a empatia. A pessoa falar, olha, eu me tornei evangélico, não quer dizer que ela vai passar a se dedicar, a ter mais empatia pelos pobres e tal. Como que funciona? Como transformar os olhos de milhares de evangélicos que vão nos assistir e que não foram talvez ainda convertidos pela compaixão para enxergar essa população invisível? Pois é, eu até estava comentando quando estava vindo para cá que nunca São Paulo teve tantas igrejas como tem agora. Sim. São Paulo deve ter uma igreja para você mudar de denominação religiosa todo dia de um ano. Tranquilamente. Cada dia do ano você é de uma igreja diferente. Se vier alguém de outro planeta visitar São Paulo, vai dizer, mas que cidade religiosa, que povo religioso. Esse povo não deve ter pobre nessa cidade, não deve ter faminto, não deve ter ninguém, não deve ter violência. Aí é o que está recebendo o convidado vai dizer, só que não. O Leonardo Boff diz uma questão muito interessante. Ele diz, todo ponto de vista é a vista a partir de um ponto. Então precisa ver a partir de que ponto nós estamos enxergando, a partir de que ponto nós estamos olhando. E se nós somos religiosos e da vertente cristã, das denominações cristãs, leia o capítulo 25 de Mateus e vai ficar claro, Jesus se identifica com os pobres, com os fracos e com os pequenos. Eu pergunto sempre na comunidade, e qualquer comunidade cristã pode perguntar isso. Jesus está onde hoje aqui em São Paulo? No palácio? Na cobertura? Onde Jesus está? Aonde ele escolhe estar? Aonde ele se revela? Então, os nossos olhos têm que ser iluminados a partir da fé e a partir de Jesus de Nazaré, o filho de Maria, cuidado por José. A gente tem que entender que é desse Jesus que nós estamos falando. Não de um Jesus maquiado, não de um Jesus que não nos muda e nós mudamos Jesus. Então, nós fazemos Jesus o que nós queremos. Nós temos que objetivamente olhar nos evangelhos, em Marcos, Mateus, Lucas e João, quem é Jesus? Especialmente o evangelho de Marcos, ele é um evangelho catequético que quer responder quem é Jesus, de que lado ele está, como é que ele é tratado, como é que esse Jesus é lidado. E é interessante que às vezes nós fazemos uma leitura muito equivocada dos evangelhos. O grande biblista, que fez aniversário agora, 90 anos, o Carlos Mesters, que tem o CEBI, é um dos fundadores do CEBI, que é o Centro Ecumênico Bíblico, ele diz que a Bíblia é uma flor sem defesa. A Bíblia não se defende, cada um faz o que quer. Ontem, na liturgia católica, que é o último domingo do tempo comum, é a solenidade de Cristo Rei. E o evangelho de ontem é o trecho de João, justamente da conversa de Jesus com Pilatos. Jesus é preso, livre. Pilatos é o livre, preso. Jesus é o amor, Pilatos é a lei. Jesus é a liberdade, Pilatos é a prisão. Jesus é a vida, Pilatos é a morte. E na conversa é muito interessante que o juiz tem que responder às perguntas do réu. Jesus é que pergunta e quer fazer com que o Pilatos pense com a própria cabeça. Ele ainda quer libertar o Pilatos da prisão ideológica. E ele pergunta para o Pilatos. E quando o Pilatos pergunta, você é o rei dos judeus? E Jesus diz, você está dizendo isso porque outros te disseram ou é você mesmo que pensa assim? Né? E o Pilatos se ofende e diz, violentamente, furioso, eu sou judeu? O teu povo e os sumos sacerdotes que te entregaram a mim, o que você fez? E quando Jesus diz, o meu reino não é deste mundo, ele não está dizendo que o reino dele é do além, está dizendo, não é dessa ordem
social, não é desta ordem política. Jesus não quer discutir realeza. E aí tem no grego, você vê o que é que o Pilatos pergunta. E nós lemos erradamente no português, na tradução que vem de São Jerônimo e nas traduções mais antigas, mesmo nas traduções Septuaginta. na Septuaginta ou nas traduções as mais antigas feitas pelas igrejas protestantes. O Pilatos pergunta para Jesus: então você é rei? E Jesus diz para ele: você diz eu sou rei. As pessoas leem: você disse eu sou rei. Não é isso que Jesus diz. No grego está: você está dizendo que eu sou rei. E aí, ponto. E Jesus diz: eu vim ao mundo para dar testemunho da verdade. Para isso que eu vim ao mundo. O que é a verdade no Evangelho de João? É você viver o amor e viver para o outro. E aí ele diz: quem é da verdade, escuta minha voz. Por isso que o Pilatos não escuta, porque ele não é da verdade. Ele pensa no poder. Jesus pensa no amor. E termina o Pilatos fazendo aquela pergunta que Jesus já não responde mais: o que é a verdade? O Pilatos não sabe o que é a verdade, porque ele é o interesse pessoal.